Parte 3 do dia em que eu vi a mula sem cabeça. Em um determinado momento da minha vida, eu morei no Maranhão. Fui criada por uns parentes da minha mãe, na verdade, entre os meus 5 e os meus 10 anos. E lá era muito interiorzinho, então eu pude viver muitas experiências sobrenaturais que na época eu não entendia muito bem e hoje eu entendo. Os meus tios de criação tinha tipo uma fazendinha, né? Um sítio. E aí a gente ia alguns finais de semana pra lá. E lá era muito simples, não tinha nem energia elétrica, era bem simples mesmo. Então a gente tinha o costume de dormir muito cedo. E em uma dessas noites, a gente estava se preparando para dormir e eu ouvi um grito. Além da nossa casa, tinha a casa do caseiro, a pessoa que cuidava do lugar quando meu tio não estava presente. Eu pude ouvir barulho de cavalo correndo. Só que era muito comum ouvir barulho de cavalo, porque às vezes podia ser um cavalo que fugiu, podia ser boi que fugiu. E era comum ver esses barulhos. Mas quando eu saí para fora para ver o que estava acontecendo, por que o caseiro estava gritando, eu vi um fogaréu no meio do mato e o barulho de cavalo. E eu pensei, ou o cavalo tá pegando fogo, ou é a mula sem cabeça. E eu já conhecia a história da mula sem cabeça. Só que no mesmo momento em que isso passou pela minha cabeça, o caseiro gritou: "Corre, é a mula sem cabeça. Ela veio aqui enquanto eu fui mijar no mato." Ele falou desse jeito. Eu fiquei pronto. E aí todo mundo ficou paralisado, né? Eu fiquei olhando aquilo e falei: realmente a mula existe? A mula sem cabeça existe. E aí eu vi aquele cavalo entrando no meio do mato e aquele fogaréu acompanhando ele, e aí o fogo apagou. Simplesmente o barulho ficou um silêncio absoluto no mato e o fogo apagou. E eu fiquei, meu Deus, o que que acabou de acontecer? E aí todo mundo foi dormir, ninguém entendeu nada, né? No outro dia, nem lembro o que que a gente falou, se a gente comentou sobre o ocorrido. Eu só lembro de ter visto isso. E desde então, anoitecia, eu nem botava o meu pé pra fora de casa. O sol se punha, eu estava dentro da minha casa porque eu morria de medo da mula sem cabeça aparecer pra mim. No interior é muito comum as pessoas dizer que viu mula sem cabeça, saci pererê, história de Yara, né? Pescadores, né? No interior tem muita história de Yara. E é isso, galera. Realmente, a mula sem cabeça existe. Pode ser loucura da minha cabeça? Pode, mas eu lembro que eu vi e tinha testemunhas que viram também. Se você gostou dessa história, envia pra quem também ama ouvir uma história sobrenatural. E se você tem uma história, envia no e-mail que tá na descrição do vídeo, que eu conto ela numa próxima vez.